E no nosso episódio de hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela só não é cantora, como compõe as próprias músicas. Ruth Manuel, Rutinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui hoje. Prazer é super meu. Obrigada pelo convite, por estar aqui, poder contar um pouco, bater esse papo, né? Mas contar um pouquinho também da minha história. Estou bastante feliz e animada aqui para o que vai rolar. Ah, que perfeito. Então, para a gente começar, a nossa regra especial precisa ser regado a vinho. E eu Vamos. trouxe aqui para a gente um espumante que é da Filipa Pato. A Filipa Pato, ela é uma enóloga portuguesa, né? E ela é hoje uma das maiores celebridades nesse mundo dos vinhos. Então eu acredito que faz todo sentido, né, esse vinho aqui para a gente hoje, esse espumante maravilhoso, para a gente brindar este momento e contar essa história tão linda que você vai contar aqui para A gente. história já começa pelo vinho, né? A Já história já adorei. começa. Assim, ai, Filipa Pato, espero que você goste. É realmente um. Uma Vamos super botar homenagem aqui aí para pra não, gente começar esse não papo. esquentar, porque tem muita história para contar e muito brinde para fazer. Tintim, Enfim, saúde. Bem gostoso, né? pois quero saber mais da história do vinho, da composição. Você que tá aí na linha da Vamos, especialidade, vamos eu não sim. entendo nada, mas adoro tomar. Vamos sim. Então, Rutinha, como que se deu essa história de ser cantora? Você teve alguma inspiração na infância, alguém da família? Como que aconteceu isso? Nossa, família com certeza, né? Minha família é toda musical. Meus pais tinham um grupo, né? Um bloco de samba quando a gente morava em Joinville, então já nasci no meio do samba, com música sempre, muito relacionado ao carnaval, mas o carnaval começa muito antes da realização, né? Então a gente estava sempre muito envolto ao meio musical. Na minha família tem muitos instrumentistas e cantores, o meu irmão mais velho também canta, produz eventos, enfim, então eu sempre tive um estímulo muito forte. Eu gostava de cantar, mas eu não sabia que eu podia cantar, né? Então eu tinha muito essa conexão. O entendimento de que talvez eu pudesse levar isso como uma carreira também veio muito depois. Cantei em coral na adolescência, cantei em coral na fase já um pouco mais adulta, mas a pandemia me colocou nesse marco de começar a fazer vídeos, fazer aula de canto, técnica vocal e entender a partir até da resposta positiva das pessoas a alguns vídeos que eu vinha preparando, entender que eu poderia levar isso um pouco mais a sério, enfim, e esse foi um pontapé inicial, né? A pandemia me abriu para esse movimento também. E a tua primeira música, né, o teu lançamento, você compôs a música que foi a Divindade. Divindade. E como se deu essa composição? O que que te inspirou? Nossa, Divindade é uma música muito forte, assim, quem não ouviu ainda, por favor, né, ouça aí, estão convidados. Mas Divindade, ela saiu. Eu ia participar de um festival de música, morava ainda na Bahia, ali em Lauro de Freitas, e eu ia participar de Peraí, um. Rutinha, ó, Joinville, Salvador. Você é de onde? Você nasceu onde, mulher? Nossa, a pessoa é nômade, né? Né? Eu nasci em São José dos Pinhais, fiquei. Minha mãe diz que ela veio visitar a família, entrou em trabalho de parto e eu nasci. Né? Meu Então, Deus. nasci em São José dos Pinhais e fui morar minha primeira infância foi em Joinville. Meus pais se separaram, eu tinha talvez 3 ou 4 anos, enfim, a gente volta para São José dos Pinhais, e aí foi onde eu cresci, primeira fase de adolescência, tudo. Fiquei entre São José e Curitiba. E depois, pelos movimentos do mundo corporativo, eu fui morar na Bahia, né? Fiquei em Lauro de Freitas por 10, 11, quase 11 anos. E atualmente moro no Rio de Janeiro. Para constar, estamos em Curitiba, mas atualmente moro no Rio de Janeiro. Maravilhosa, adoro. Então tem um tour aqui, né, dentro Tem, dessa. adoro, adoro esses tours. Eu já fiz esses tours também. Hoje eu não quero mais, mas é muito bom. É bom, é gostoso. Mas aí voltando nessa tua chegada em Salvador e toda essa coisa para música, para divindade nesse momento, Isso. como que aconteceu? Eu conheci alguns músicos, né, ali em Salvador, conforme eu comecei a fazer esse movimento mais de canto, e uma pessoa me falou de um festival de música, ele sabia que eu compunha, e me falou sobre um festival que teria para uma rádio de músicas autorais. E aí, na época, eu tinha algumas composições, tal, a gente trabalhou arranjos, mas eles falaram, puxa, não é isso, assim, né, deveria ser uma coisa mais de história,
trazer uma potência, uma coisa diferente, assim. E num primeiro momento eu recebi super mal, porque eles estavam criticando as músicas que eu tinha pronta, né? Achei horrível, assim, aquela coisa do ego, né? Falei, puxa, mas não, deixa eu absorver isso melhor e levar isso para um lugar bacana, diferente. E eu me lembro muito que eu compus Divindade entre 11 e 12 de julho, se eu não estou enganada, e era muito próximo, estava tendo uma série de notícias relacionadas à questão de feminicídio, de abuso da mulher, violência para pessoas negras. E eu tinha muito aquela coisa do, poxa, como é que não dá para ser a minha música, né? Então eu fiquei naquela, quem disse que não dá? Quem disse que não pode? E aí veio vindo Divindade, né? E quem disse não posso, não devo, que não sou daqui. E aí nessa foi fluindo, numa sentada eu escrevi a música toda, passei para algumas pessoas lerem assim, e a reação das pessoas para mim foi muito impactante, para elas tanto quanto. E acho que ali eu amadureci muito também a minha escrita. Ela veio muito mais conectada a não só escrever o que eu estava sentindo, mas me conectar com as pessoas a partir desse sentimento, sabe? A Divindade, ela tem uma letra forte, mas ela tem uma letra também ponderada, né, ao mesmo tempo, é de posicionamento. Exato. Ela passa uma mensagem do que acontece ou do que já aconteceu, mas mostra que a gente pode ser muito mais do que aquilo, né? Então, quem disse que não dá, né? Então, é um pouco sobre isso. E traz toda uma questão, né, ali também de esperança, de mudança, de inovação. É muito bacana, eu gosto Muito. bastante. Obrigada. E ela é uma música que quando eu escutei, né, eu passei o resto do dia, ela é meu chicletinho, assim, eu passei o resto do dia, de vez em quando eu tava cantando o refrão. O refrão, né, Quando você percebe, você tá ali falando. Eu gosto muito, sou suspeita, né? Mas enfim, não só porque foi a primeira a ser lançada, mas ela tem um toque especial mesmo por toda a história que ela traz na letra, né? Algumas pessoas até já me perguntaram, é sobre você essa música? Eu falei, não tem como não ser sobre mim, porque eu sou uma mulher negra, mas ela envolve todas as pessoas, de modo geral, Sim. porque é o contexto Ela é da nossa história. abrangente, né? O contexto da história, O exatamente. contexto da nossa história. Seja por quem já vivenciou uma dificuldade ou pela pessoa que até agrediu outra, né? Então traz a consciência para ambos as perspectivas ali. Olha, gente, não parou o tempo, a gente está aqui no restaurante Casa Varela e esse relógio maravilhoso toca a cada 30 minutos, tá? Então, é só uma pausa. Se a gente não terminar antes de 30 minutos, a gente vai ouvi-lo novamente. Mas então, e você já tem outras composições, inclusive já lançadas? Uhum. Meus 3 lançamentos atuais são composições minhas, que é Divindade, Nosso Fruto e Tá de Pirracinha. Elas trazem conceitos musicais diferentes dentro do samba, do pagode, mas com a mesma perspectiva de falar da história de pessoas, de sentimentos ou de empoderamento, né? Então elas se conectam a partir da mensagem do contexto, né, principal ali das músicas. E é como eu acabo sempre trazendo, assim. Acho que não tem nenhuma música que não fale de alguma que foi uma criação aleatória, uma invenção de algo que eu nunca senti ou nunca percebi que ninguém sentiu. Acho que nem tem como fazer isso. Enfim, não sei se minha criatividade iria tão longe, mas eu sempre parto muito da história de alguém ou da minha própria história, assim. Acho que é um pouco das referências que eu utilizo. E vem mais por aí, tá pra sair, viu? Ai, que bom, já quero saber tudo, ouvir tudo. Que maravilha. Mas assim, Ruth, além de toda essa sua vocação, né, que você tem nata para música, para compor, você é uma super profissional, né, no mundo corporativo e eu sei que você estava atuando em áreas que são ainda muito novas no mercado, né, como diversidade, equidade, essa parte de inclusão. E como tem sido isso? Como tem sido isso para você? Isso é um tema bem legal, assim. Eu comecei no mundo corporativo na área de saúde ocupacional. Qual é a tua formação? Minha formação é em fisioterapia. Fisioterapia. E aí eu comecei então nesse mundo da saúde, olhando muito para o cuidado, depois a prevenção, e aí fui para uma área mais generalista de saúde como um todo. E não tem como você falar de saúde, de cuidado, sem olhar para a individualidade do indivíduo, da pessoa, né? Sim, até porque cada um tem suas particularidades, né? Isso Exato. deve ser muito respeitado e ter um olhar muito voltado mesmo para isso. Muito. Eu não posso falar de
tratar uma coluna como eu trato todas as colunas, porque as pessoas têm hábitos diferentes, pesos diferentes, características diferentes, histórias, habilidades, atividades, né? Então eu preciso olhar sempre muito para aquela persona ali específica, né? E tentar captar o máximo dela para agregar o meu conhecimento. E isso sempre me levou muito para eu não sabia que aquilo na época era o nome diversidade, mas já era um contexto ali onde eu sempre iria buscar. Eu lembro que teve uma época que eu fazia ginástica laboral nas empresas. E eu não podia fazer a mesma aula em todos os setores, porque as pessoas tinham reações diferentes ao tipo de exercício. Então eu também buscava criar formas diferentes para me adequar àquele grupo a partir das características e necessidades deles. E isso é entender a diversidade, Sim. e isso é pensar na equidade, né? E promover a inclusão. Porque se eu queria que todos participassem, eu precisava pensar na característica de todos para que eles estivessem envolvidos. Não, perfeito, é isso mesmo. De alguma forma, eu já trabalhava com diversidade, equidade e inclusão sem chamar desse nome. Mas em 2021, especificamente, eu entrei muito diretamente na área, mas já vinha me envolvendo com programas de mentorias, já estava atuando com grupos de afinidades, parcerias dentro e fora, né, do mundo corporativo, me envolvendo com a temática de modo geral. E o tema principal que me envolve dentro da diversidade, equidade e inclusão é a segurança psicológica. Eu penso isso na saúde e penso isso na própria área de diversidade, porque em saúde ocupacional hoje é muito comum a gente pensar na questão física, mas tem o aspecto emocional que é extremamente forte, né? Sim, mas o que você chama especificamente de segurança psicológica? Segurança psicológica, de repente a gente tá aqui nessa conversa e eu não me sentir à vontade para falar sobre a minha história, de pensar sobre o que as pessoas vão, né, vão interpretar sobre mim, ou eu ter uma dúvida sobre algo que você me falou e não ter coragem para levantar a mão e falar, puxa, não entendi isso, Sol. Isso é segurança psicológica. Eu sempre dou o exemplo da sala de aula, né? As criancinhas estão na sala de aula e só quem tem segurança psicológica para levantar a mão e falar, eu não sei, é a pessoa que se sente de fato segura. Porque você falar que não sabe num ambiente estranho ou mesmo conhecido, é dito... É se expor, né, de uma se certa expor. forma. A vulnerabilidade é tido como fraqueza ainda, Sim. muito, né? E pelo contrário, é uma grande fortaleza do indivíduo. Então, só faz isso quem se sente muito seguro. E não são todas as pessoas que se sentem seguras hoje para falar sobre si, sobre as suas necessidades de aprendizado, sobre as suas dúvidas, porque a gente foi ensinado a ser super-heróis e heroínas, né? Sim. Então, quando a gente tira a capa, de fato você tá num ambiente psicologicamente seguro. Eu até brinco o que eu falo, né? Eu tô cansada dessa vida de guerreiro. Tipo, deixa aqui Essa vida de Xena. o escudo, a espada de lado, vamos só tomar nosso vinho aqui, Exatamente, tá tudo certo, bater um papo. É isso mesmo. É um pouco sobre isso. Conseguir falar sobre a tua vida é se sentir num ambiente seguro. E entender que aquelas pessoas não vão usar isso contra você depois também, né? E esse é o ambiente, quando a gente trata da diversidade, da equidade e da inclusão, é muito sobre criar um ambiente para que todas as pessoas passem a se respeitar. Porque não posso só falar, olha só, venha e traga a sua vulnerabilidade, me mostre o que você precisa de ajuda, ou o que você não sabe fazer. Eu preciso garantir que as pessoas que estão no seu ambiente recebam aquilo também de maneira positiva, para que de fato gere uma linha colaborativa. Talvez tenha ficado um pouco complexo na apresentação, mas é muito da onde eu gosto de entrar, assim. Eu não consigo falar de diversidade, que é a representatividade de várias pessoas, sem entender que cada pessoa dessa pode precisar de coisas distintas, e isso não é um favor, isso é o mínimo que a gente deve ofertar para cada indivíduo, né, o que ele precisa de fato para acessibilidade. Então eu não posso falar, vou colocar uma rampa para a pessoa que usa cadeira de rodas. Não, você vai colocar uma rampa para facilitar o acesso de toda e qualquer pessoa que precise ou que tenha uma necessidade de mobilidade distinta, que pode ser uma pessoa com carrinho de bebê, pode ser uma pessoa idosa que usa uma bengala, que vai ter dificuldade para subir um degrau, ou uma pessoa com cadeira de rodas. Sim. Então, quando a gente amplia isso para uma necessidade possível e não coloca como uma barreira, um problema de um grupo de pessoas, você de fato está pensando na diversidade e na equidade. A inclusão é fazer com que essas pessoas se sintam seguras. E aí, dentro da segurança psicológica, eu aprendi isso, né, com uma consultoria e nunca mais esqueci que eles falam que tem 4 níveis ali para segurança psicológica, né? Você precisa se abrir o aprendizado, a partir do aprendizado, aliás, se sentir pertencente, né? Quando eu me sinto pertencente, eu me abro ao aprendizado, porque eu falo, poxa, olha, legal, esse ambiente aqui tá aberto para aprender. Vou conseguir levantar e dizer que eu não sei. Aí você aprende, depois que você aprende, você contribui porque você usa a tua história, né? Com o que você está aprendendo naquele meio. E o 4º passo, nível da segurança psicológica, é o questionar.
Precisa ter muita segurança no meio para eu falar assim, puxa, eu entendo o que você fala, mas eu não concordo com você. Para você Gente, fazer nossa, isso excelente. Eu nunca tinha pensado nesses critérios, né? Seguindo essa linha de raciocínio, esse mapa mental para essa segurança psicológica. E é bem isso é sobre mesmo. É isso. sobre isso, exatamente sobre isso. E você acha que hoje as empresas, né, o mundo corporativo, por mais que tenham tantos movimentos, né, que as pessoas realmente estão mais abertas para isso, mas você acha que na prática isso vem acontecendo mesmo? Tem muita gente com boa vontade, boa intenção e ação. Mas tem muita gente que ainda está tentando entender o que esse movimento todo quer dizer e não está aberto à mudança. Mudar não é simples, né? Quando a Não. gente fala de mudar, você entra na zona de desconforto ali, você sai Sim. completamente do teu E você conforto. mexe com muita coisa, muita gente, né? Eu, É, eu acho que, principalmente sobre isso, tudo gira em torno das pessoas. E quando exato. você começa a mudar, você começa a mudar rotinas, você começa a tirar não uma só pessoa, mas várias da zona de conforto delas. Uhum. Então isso começa, às vezes, a tornar a coisa um pouco mais complicada Exato. e E talvez dificulta, pessoas que né? sempre tiveram muita facilidade ou muito campo passem agora talvez a ter que olhar um pouco mais para o lado e entender que outras também vão estar ocupando aquele meio. Sim, sim. E isso não é porque não quer dizer que ela esteja perdendo o espaço dela, quer dizer que outras pessoas também estão tendo espaço, né? Que não tinha antes. Então, agora a gente está chegando num contexto de equidade. Eu nem vou falar de igualdade, porque eu não posso querer oferecer as mesmas coisas para você e para mim. A Sim, gente vai ter não. necessidades distintas. Sim. Mas se a gente tiver oportunidades, aí cada uma dentro da sua habilidade, competência, potencial, conhecimento, aí sim vai conseguir alcançar. Não é sobre mérito, né? Ah, se a Sol sempre teve toda a oportunidade e possibilidades, não é mérito necessariamente, é porque você teve oportunidade para e você aproveitou. Sim. Puxa, mas se a Ruth foi cerceada de um tanto de oportunidades, ela não chegou lá por incompetência, foi porque ela não teve oportunidade para estar. Então, quando a gente abre a oportunidade para as pessoas fazerem parte, e aí dá essas condições equânimes, com segurança, né, entre outras coisas, a gente consegue fazer a diferença. Um exemplo clássico agora recente que eu posso trazer é do Vini Júnior, né, jogador de futebol. Eu até fiz uma publicação que falava, se ele já é brilhante, tendo que se preocupar em se defender do racismo, imagina se ele tivesse paz para trabalhar. Né? Então, o Verdade. quanto ele não iria despontar. É verdade. Enquanto outros atletas estão só entrando e se preocupando com o jogo, ele está tendo que se preocupar com os xingamentos, com a torcida, com uma possível violência, com tantas outras coisas, e ainda ser forte para jogar futebol, né? Estar ali fortalecido para jogar futebol. Então, as barreiras são distintas sobre essa Excelente perspectiva. colocação. É isso mesmo, é sobre isso. E assim, dentro desse mundo corporativo, você nota que tem ainda muita gente que não está disposta a compartilhar essa mudança, né? Ou a querer realmente participar disso? Que acha Tem, besteira, que acha tem. que isso não deve ser feito, que como está sempre Não bom. tem racismo, né? Não Não existe existe racismo, não preconceito. existe Não, preconceito. não existe machismo. As mulheres que agora querem dominar um ambiente que não é delas. E tem muita Tem gente que muito, fala né? sobre isso. E elas de fato acreditam naquilo. Tanto que elas não falam no sentido de ironizar ou agredir. É porque de fato elas acreditam que é a forma correta. Quando a gente passa a entender que o machismo não é o contrário, o feminismo, aliás, não é o contrário, né, de machismo, a gente não está buscando as mesmas coisas, porque o machismo que ele traz, e trazendo um conceito macro aqui, não quer dizer que todos os homens sejam machistas, mas alguns são. Inclusive, algumas mulheres reproduzem comportamentos machistas. E por que reproduzem e não são machistas? Porque só é machista quem se beneficia do machismo, ou seja, quem tem o resultado daquilo. Uma mulher machista, ela reproduz o comportamento, mas ela não se beneficia disso. Né? Então, a gente precisa também começar a entender os conceitos e as Exatamente. evoluções, Você assim, né? falando isso, eu lembrei de uma coisa. Eu trabalhei por muito tempo em ambientes muito masculinos, vou dizer Uhum. assim. Trabalhei em empresas de TI, né? E realmente assim, a representatividade, hoje mais não, mas na época que eu tinha Muito 23 masculino, né? anos, né? E eu comecei a perceber que eu estava adotando uma linguagem até corporal muito masculina. Sabe, a forma de vestir, de chegar na reunião, eu já prendia o cabelo de uma forma Ficar meio automática. igual ali, E né? um dia, eu conversando com uma amiga, e ela é psicóloga, né? E ela me trouxe isso. Ela disse assim: você está trazendo, né, uma linguagem bem masculina para tentar se igualar nesse ambiente. E eu não estava percebendo isso.
Então, às vezes a gente faz sem nem, né, tá percebendo. Que é uma questão de sobrevivência, De também, eu nem sobrevivência, julgo. Você tenta fazer parte do meio para sobreviver. Para sobreviver, de fato. exatamente. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer as pessoas para a consciência. Exatamente, Você não precisa mudou mais muito, se exatamente. inserir. Tem muita gente que não tá afim de fazer, de Sim. fato, né? Em vários meios. Mas na minha época, sei lá, uns 20 anos quase atrás, não tinha todos esses movimentos que existem hoje, né? Então você tinha que realmente se Entrar adequar. no E isso jogo. não era bom, não era legal, não existia ali talvez tanta segurança, né, psicológica, Sim. como você está dizendo, de às vezes você vê uma coisa e você, cara, melhor ficar quieta, não vou nem perguntar, deixa aí, se der ruim depois se resolve, Se vira. né, mas deixa pra lá. Então, assim, às vezes até mesmo uma coisa que eu percebo muito dentro das empresas, né, de modo geral, eu atendo muitas empresas pela minha agência de marketing e publicidade, que você percebe dentro dessa coisa da inclusão, né, quando a gente fala de inclusão, de equidade, da segurança psicológica que você falou, da pessoa falar, por exemplo, a pessoa é da área de recursos humanos, e aí a gente está fazendo ali uma reunião geral de melhorias, de metas do negócio, e aí tem a pessoa que é do comercial, ela acha que a pessoa que é do RH, ela não tem embasamento, fundamentos para dar uma opinião, né, dentro da área dela, porque ela não atua ali, então ela não entende. E às vezes quem está com o olhar de fora, né, tem algo ali para contribuir que quem está dentro às vezes não está vendo. Não tá vendo? E isso para mim também é inclusão, sabe, de dar essa oportunidade, de trazer essa equidade. E eu ainda noto essa discrepância muito grande dentro das áreas, né? Um não se mexe no outro, e não é de se meter, é de um ajudar. No final a organização ela é uma só, né? Mas isso vem muito do medo, né? Puxa, se a Sol vem aqui dar um pitaco na minha área, isso fica bom, vai que acham que eu não sou competente. Então, não venha então, não. Deixa que eu cuido do meu pedaço aqui. É uma coisa que eu nunca vou entender, mas enfim, infelizmente ainda existem, né, muitas barreiras a serem quebradas dentro desse mundo, vencidas. Como ser humano, a gente aprendeu a guerrear entre si, né? Sim. E esse instinto ainda ele é muito aflorado, especialmente no mundo corporativo. As pessoas lutam muito por espaço, lutam muito, né, por essa... E é instintivo, não é porque as pessoas são maldosas, né? Não, Mas essa luta por sobrevivência que a gente comentou. Só que até você entender que funciona muito melhor quando você tá na colaboração, quando você tá na co-construção, e que quando você perde o medo, você cria muito mais, porque quem tem medo não vai inovar. Não. Porque se eu tenho medo de errar, eu não vou, imagina, eu vou dar uma ideia, vou nada, deixo aqui no meu canto fazendo meu feijão com arroz. Ficar na minha tudo zona certo. de conforto aqui, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém, É né? isso. E aí as empresas não prosperam. Então, quando se fala que quando tem diversidade, a coisa evolui muito mais, é sim, porque você pode fazer um ótimo trabalho. Mas se eu sentar contigo pra gente desenvolver uma ideia, eu vou trazer insights que talvez você não tivesse, e a partir do meu insight você leva a uma criação ainda maior. Então, pensando sobre essa lógica de que a gente pode fazer algo muito maior juntas, é aonde a gente desponta e dispara. Mas enquanto eu tiver esse medo de achar que talvez você vá pegar o meu pedaço, não vai funcionar e não vai crescer e não vai dar certo. Isso já me dá um gancho até para falar do outro movimento musical, sim, mas sim. a gente chega lá. Mas falando em movimentos, né, e você trouxe aqui assuntos que estão super em alta e que a gente precisa muito ainda disseminar isso, mas você também dá palestra, não é isso? Sim, Fala adoro. Fala aí um pouco sobre esse teu mundo de palestrante aí agora. Me corta aqui que se deixar eu vou falando e não paro mais. Daqui a pouco o relógio toca de novo. Eu adoro falar, conversar, né, sobre, não só diversidade, mas falo sobre segurança psicológica, a parte de criatividade mesmo, né? Acho que eu acredito muito que quando a gente trabalha com a cultura de aversão ao erro, a gente promove um ambiente mais psicologicamente seguro, criativo, inovador, e a partir das diferenças. E o que eu gosto muito de trazer nas minhas falas é sobre como a gente se desconstrói, né, nessa perspectiva da discriminação, do ambiente menos colaborativo, pela própria linguagem. Então, como hoje você pode ser ofensiva com alguém do simples? Então, você pega aquele prato de comida gostoso, sei lá, uma lasanha, um bolo de chocolate, um brigadeiro, a primeira coisa que a gente fala é que, hoje é gordice. Né? Então você usa esse termo, puxa, você fala gordice, a pessoa que tá ali com seu sobrepeso acima do peso fala, ai meu Deus, ela já começa a se julgar. Eu não quis ofender ela, mas de alguma forma eu a agredi.
Quando eu me atento para isso, eu começo a ter uma comunicação inclusiva. Então, a inclusão, a equidade, a diversidade, ela passa a partir da inclusão. Alguns termos que a gente fala, deu uma de João sem braço. Poxa, o que a pessoa que não tem o braço tem a ver com a falta de intenção, que é o que a gente quer dizer quando a gente fala que a pessoa deu uma de João sem braço. Não, poxa, a pessoa se fez de desentendida. E a gente, nessa nossa linguagem, né, esses ditos populares, sei lá o quê, nossa, a gente tem muita coisa ofensiva, agressiva, que a gente nem percebe, mas se a gente for realmente olhar ali o conceito, ao pé da letra, eles não são legais, não são bacanas. Usa isso aqui de muleta. Poxa, a pessoa que usa uma muleta, ela usa porque ela tem alguma necessidade de equilíbrio, de apoio adicional. Ela não tá fazendo isso por má vontade, ela não tá fazendo isso com uma má intenção. Então, são pequenos detalhes, que é o que eu gosto muito de levar para as pessoas, em vez de ficar com 1000 conceitos, enfim, coisas mais teóricas, de trazer para o dia a dia o entendimento do porquê você não deve mais falar sobre aquilo. Não é que agora eu não posso falar mais nada. Você pode falar desde que você não ofenda outras pessoas, né? É só mudar o teu formato de linguagem. Né? Então, por que usar alguém como referência de algo negativo? Graças a Deus, a língua portuguesa é riquíssima. Nossa. As pessoas têm muita dificuldade de aprender nosso idioma também por isso. Às vezes nós mesmos falamos errado, né? Sim, com certeza. Então... Até porque quando a gente está aprendendo, eles mudam tudo, né? De novo, oh meu Deus, não vem outra revisão gramatical. Não, pelo amor de Deus. Até hoje eu não sei se eu uso trema, não uso trema, o que eu faço com aquilo, enfim. Exatamente. Essa inclusão também precisa ser falada. Vamos falar sobre isso. E uma questão importante também dessa linha que eu gosto de usar nas empresas, é bastante comum no corporativo os termos em inglês. E eu tenho zero problema com o termo em inglês. Mas a gente precisa promover a inclusão. Imagina que você está numa conversa e começa a encher o assunto, a mesa de termos em inglês, mas nem todas as pessoas ali se comunicam nesse idioma. E se a gente for olhar, 5% da população do Brasil se comunica em inglês, 1% é fluente nesse idioma. Né? Então assim, a gente é quase nada. É quase nada. Então a gente precisa entender que não existe oportunidade para todas as pessoas aprenderem. Então não é sobre não usar o termo, é de repente eu falar o termo e trazer o seu significado, porque daí eu ensino. Né? Então não é sobre não falar. Eu já trago uma inclusão de verdade. É compartilhar de fato o seu conhecimento. Então use o deep diving, mas fala que você quer dizer um aprofundamento, né? Uma análise mais profunda sobre aquele tema. Sim. Então você vai trazendo entendimento para as pessoas. Poxa, legal, olha. E aí com isso você dá oportunidade para que elas vão se aproximando daquele tema e ao aprendizado. Então isso é gestão para mim, isso é liderar, é você de fato desenvolver, abrir um espaço para construir. E é um pouco disso que eu levo nas minhas palestras. Assim, eu ensino as pessoas a se comportarem de uma maneira mais inclusiva no dia a dia. Nossa, fantástico. Super, super, super bacana. Já quero contratar. Tamo aí. Rutinha, e agora vamos voltar a falar um pouco aí da tua carreira musical. Eu sei que você está com um projeto aí com as pagodeiras. O que são as pagodeiras? As pagodeiras, elas vêm muito antes de eu nascer, até, se a gente for ver, né? Porque a gente tem as grandes sambistas, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, nossa, Alcione, que tá aí ainda com a gente, Elza Soares, gente, tem tanta, né? Tia Surica, enfim, tem uma série de grandes nomes da música que vieram antes até. Mas de onde que surgiu as pagodeiras? Conta um pouquinho dessa história. Existe um movimento, as redes sociais estão cheias de mulheres cantoras, instrumentistas, enfim, da música, que individualmente acabavam não atingindo o seu espaço, a visibilidade, né? Algumas individualmente conseguem despontar, crescer, mas aí a gente vê assim, um número imenso de homens na música e uma ou duas mulheres ali aparecendo eventualmente, ainda assim com bastante esforço. E aí, o ano passado, a gente começou, eu entrei num grupo que tinha também recém sido criado, com alguns nomes das mulheres aí do samba, do pagode, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, e eu fui, né, levada junto aí por uma colega também pagodeira, né, da música, me incluiu nesse grupo, e o movimento nasceu para que a gente pudesse se fortalecer num primeiro momento nas redes sociais. Então, poxa, uma faz uma publicação do seu show, do seu trabalho, todo mundo vai lá, compartilha, curte, engaja, porque é como o algoritmo entende que aquilo tem relevância. Sim, né? Então, com a gente certeza. tentando também trabalhar juntas em prol, né, dessa visibilidade. E aí a gente começou a fazer vídeos juntas, né? Trabalho juntas. Começou primeiro com as meninas no Rio.
que, né, explodiu, visualizações, viralizou, e a gente começou a fazer mais trabalhos nesse sentido. E aí você vai ganhando consciência de que é por esse lugar. Cada uma vai ter a sua especificidade, a sua técnica vocal, a sua presença de palco, o seu estilo, mas quando a gente tá juntas, aquilo ganha uma potência, uma visibilidade gigantesca. Então, surgiu esse movimento das pagodeiras, né? Muito nessa perspectiva de vamos se unir, vamos juntas, né, nesse movimento. Sim. E a gente tem crescido, tem seguido juntas cada vez mais. Gente, que bacana. E tem mulheres do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Caraca, inteiro. que legal. Quando eu entrei, eu ainda estava em Salvador. Em Salvador tem várias mulheres, aqui em Curitiba, várias mulheres, São Paulo, Rio, Pará, Manaus, Joinville, Santa Catarina, enfim, então a gente de fato, Porto Alegre, né, então a gente tem todas as regiões do país aí envolvidas. No ano passado a gente conseguiu fazer um grande encontro na Paulista, né, foi também um material que ficou super bacana, uma gravação na Avenida Paulista. Agora recentemente fizemos também outra no Rio, né, na praia, enfim, então também foi muito legal. E vem mais por aí, tem mais produtos, mais coisas nascendo. Agora em abril tem show também. E a gente vai criando eventos, né, com os nossos nomes, porque pagodeiras todas que quiserem inserção, então não é um nome de um grupo, isso não é uma marca registrada, né? Nós somos as pagodeiras que estamos juntas no nosso movimento e eventualmente a gente cria eventos com nomes aí à parte, mas trazendo sempre esse tom de que são as pagodeiras que estão juntas para construir, né? Tem sido muito legal, tô muito orgulhosa de fazer parte e de conseguir seguir adiante o movimento, porque a gente vê muita coisa nascendo e a gente também precisa ser forte para sustentar. Então a gente tá juntas aí dando as mãos dia a dia para levar o nosso canto, a nossa potência, a nossa voz cada vez mais alto. Porque eu brinco que ninguém precisa nos dar voz, as pessoas precisam aumentar o volume ou parar para ter atenção. Porque todo mundo, né, consegue se comunicar. Sim, claro. e falar. Mas você só vai me ouvir se você quiser de fato fazer isso. Né? Então, que bom que cada vez mais a gente tem conseguido que as pessoas aumentem o volume para ouvir a nossa voz. Muito bom mesmo. Nossa, maravilhoso, adorei bater esse papo aqui contigo. Eu acho também. Que foi riquíssimo, né? A gente falou aqui sobre vários assuntos diferentes e realmente você tem um histórico, uma capacidade, né, fantástica, maravilhosa. Obrigada. Amei esse papo de inclusão, de diversidade. Aprendi bastante aqui com você hoje, tinha coisas que eu nem fazia ideia, achei maravilhoso. E assim, eu acho que o que faltou aqui foi você trazer um violão aqui pra gente, cantar uma música. Né? Olha só, faltou mesmo. Mas assim, a gente vai finalizar o nosso episódio. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando, adorei. Mas eu vou deixar para os nossos ouvintes do podcast, vou deixar a sua música rolando no final. Boa! E quem disse não posso, não devo, que não sou daqui. Maravilhosa. Mas vamos terminar fazendo mais um brinde. Vamos. Você viu as borbulhas desse espumante aqui, maravilhoso. Você falou algo sobre ele não ter maquiagem, deixa a maquiagem só para nós, então. Exatamente. É para quem quiser, quem não quiser, a Filipa tá Pato, né, ela tem uma característica especial nos vinhos dela que ela fala que são vinhos autênticos e sem maquilagem. A nós. E a nós. E quem disse não posso, não devo, que não sou dali. Esse mar é imenso e o preconceito não deve existir. E pra quem medo tem da potência, precisa exprimir. Nossa ancestralidade tá sempre presente, da luta não querem fugir. E quem disse não posso, não devo, que não sou daqui. Esse mar é imenso e o preconceito não deve existir. E pra quem medo tem da potência, precisa exprimir. Nossa ancestralidade tá sempre presente, da luta não querem fugir. Não se respeita a pele e o gênero, e nem de onde eu vim. Não se tem paz na rua, no beco, e nem ao parir. Esse mundo tá cheio de certos, sem porta pra abrir. E quem tá lá no topo tá rindo e comendo pro povo, não tá nem aí. São anos e anos de desigualdade na estrutura da sociedade. Só atrocidade com pretos e pretas com tantas feridas. De 10 em 10 minutos uma estuprada, a cada 2 horas uma assassinada. Que Oxum guarde e proteja minha mãe, minha sobrinha e minha própria vida. E quem disse não posso, não devo, que não sou daqui. Esse mar é imenso e o preconceito não deve existir. E pra quem medo tem da potência, precisa exprimir. Nossa ancestralidade tá sempre presente, da luta não querem fugir. Não se
tá nem aí. São anos e anos de desigualdade na estrutura da sociedade. Só atrocidade com pretos e pretas com tantas feridas. De 10 em 10 minutos uma estuprada, a cada 2 horas uma assassinada. Que o Adão da Lunda, que as águas protejam essa sua filha. E quem disse não posso, não devo, que não sou daqui. Esse mar é imenso e o preconceito não deve existir. E pra quem medo tem da potência, precisa exprimir. Nossa ancestralidade tá sempre presente, da luta não querem fugir. E quem disse não posso, não devo, que não sou daqui. Esse mar é imenso e o preconceito não deve existir. E pra quem medo tem da potência, precisa exprimir. Nossa ancestralidade tá sempre presente, da luta não querem fugir. E quem disse não posso, não devo, eu estou aqui.